Está compreendendo? Claro que às vezes descobre coisas que não esperava, né? Mas você tem que deixar que este sentido de um objetivo, que é ao mesmo tempo a justificação moral desse esforço, te oriente o tempo todo. Quer dizer, por que eu estou fazendo isso? É mera frescura? É só porque eu quero, entre aspas, ser filósofo? É porque eu quero ter um cargo na universidade e tal? Se for tudo isso, esqueça, tá entendendo? Então vai para a universidade e tal e fica por lá mesmo, né? Você não vai para estudar comigo, então tem que ser sério. Eu tenho que ter um motivo moralmente justificado para fazer aquilo. Por quê? Porque senão é uma blasfêmia. Está ofendendo o próprio Deus. Quer dizer, nós vamos fazer a coisa mais séria por frescura. Não dá, né? Esse é o problema da USP. Tudo que ele faz é frescura. Mas os assuntos que eles estão lidando são os mais sérios possíveis, né? Então, isso aí é mais ou menos como você fazer a missa de baile de carnaval, tá, né? Então, quer dizer, a seriedade moral do objetivo se expressa na sua justificação. Por que eu quero fazer isso? Se você perguntar para mim por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu te dou a justificação aqui que você fica aterrorizado, entendeu? Por que tem que fazer isso? Tem que fazer isso porque está acontecendo isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e se não tomar a providência vai piorar. Então, a gente vê hoje por toda parte uma baixa de consciência formidável. Você comparando, por exemplo, a filosofia da primeira metade do século XX com a da segunda, é de você ficar aterrorizado, porque sumiu, acabou. Hoje o que se chama de filósofo é o Richard Rorty, esse palhaço desse homem dos direitos das galinhas, como é? Peter Singer, né? É o Alain Badiou. Eu digo, mas isso é brincadeira, meu Deus do céu. Quer dizer, é brincadeira no conteúdo, mas o fato de que esteja acontecendo é muito grave. Né? Isso, eu digo, olha, o ser humano já conseguiu, estava numa altura muito maior do que essa, não pode cair, não pode se degradar dessa maneira. Isso inclusive é perigoso. Quer dizer, eu entendo que a existência de um certo núcleo de pessoas que compreendem o que está acontecendo e que, vamos dizer, pelo menos para ela, no seu diálogo, as coisas se tornam mais luminosas, e isso é essencial para a sociedade humana inteira, ainda que a pessoa não saiba o que a gente está falando ali. O simples fato de você estar fazendo isso já está ajudando. Entendeu? Eu não sei como, mas eu sei que isso acontece. Entendeu? Porque o problema não é a sociedade estar em desordem, o problema é se o próprio princípio da ordem foi perdido e ninguém lembra mais. Aí dançou. Entendeu? E uma coisa é, por exemplo, você ter uma população que está doente e que não tem acesso a um remédio X. E outra coisa é o remédio não existir. Porque se o remédio existe, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar, bom, você pode inventar uma solução, mas isso não existe. Então, vamos dizer, o princípio da ordem não pode ser perdido. Ele tem que existir, mesmo que seja na cabeça de um sujeito só. Entendeu? Agora, se for mais alguns, melhor. Então, por um lado os elementos técnicos materiais e por outro lado esse elemento de ordem moral. E você precisa estar seguro de que você não está na gratuidade, na leviandade, na frescura, no mundo da frescura. Né? É a seriedade do seu empenho que vai fazer você entender as coisas. Então, você vai entender porque precisa. Então, não é porque você é inteligente, não é porque você estudou muito, entendeu? E você precisa porque você sente, vamos dizer, o apelo do sofrimento humano, você sente, por assim dizer, o medo das coisas que podem acontecer para a humanidade inteira. Né? E você sabe que você pode fazer muito pouco, nós não podemos mudar o curso dos acontecimentos. A nossa função é só esta. Você precisa ter a compreensão, a visão luminosa da ordem. É só isto.
Se você puder passar para outras pessoas, ótimo. Se não puder, pelo menos você guarda para você. Não pode deixar essa apagada, né? Isso aí, vamos dizer, é o fio que atravessa a história do Ocidente inteirinho. Não é isso? Também você vê, hoje, você vê que tudo que foi feito desde o início da história da nossa civilização está totalmente ameaçado. Isso tudo pode desaparecer do dia para a noite. Na hora que você vê, por exemplo, as pessoas criando movimentos políticos e querendo tomar o poder em nome das suas afeições sexuais, eu digo, não é incrível? Por que nós não podemos fazer um partido político, digamos, dos adeptos da feijoada contra os adeptos da salada, por exemplo? Só falta isso. Não é porque, digo, as preferências sexuais se tornaram sacrossantas, agora se tornaram fonte de dinheiro. É isso? Se você perguntar onde isso vai parar, eu sei onde isso vai parar, no hospício. Claro que é no hospício. É o que o nosso amigo estava descrevendo aí do dia da USP, né? Você não pode tocar na pessoa que ela fica horrorizada, entendeu? Então, bom, isso aí chamar de barbárie é um otimismo, isso não é barbárie, já é animalismo, entendeu? É porque eu saiba, quem toma atitudes, né, assim, em função das suas preferências sexuais é cachorro. Não tem mediação, tem aqui a preferência sexual, segue-se a ação imediatamente. O ser humano, que eu saiba, né, as preferências ou gostos sexuais dele jamais estão em primeiro lugar. Nunca estão em primeiro lugar. Nunca, jamais, nem um único minuto. Você está entendendo? Mas se você as aceita como critério da ação, então você até bicho tem uma certa etiqueta, tá entendendo? Também tem uma certa mediação, né? Mas hoje em dia não tem mais, já é direto. Mais ainda, elas se tornam não apenas sacrossantas, mas elas se tornam origem do direito. Né? Eu te digo, 20 anos atrás eu não esperava que chegasse nisso, não. Se me dissesse isso, eu ia achar que era exagero. Quer dizer, o nego gosta de uma coisa e você não pode achar ruim que ele gosta daquilo. Isso é uma coisa extraordinária. Agora, eu entendo facilmente, por exemplo, já analisei isso várias vezes. Todo desejo sexual, ele tem como contrapartida a repugnância por aquilo que contraria aquele desejo. Sim ou não? É isso? Então, não há desejo sem repugnância, quer dizer, concomitante. Agora, se você proíbe determinadas formas de repugnância, como é que fica? É? Não é, porque se você proibiu a repugnância, você matou a própria possibilidade de desejo, você proibiu certas formas de desejo. Dá para entender? Entendeu? Não é possível isso. Bom, então, se as suas fantasias sexuais, que expressam o seu gosto, expressam o seu desejo, tomam uma certa direção, o que quer que negue aquilo é repugnante para você. Não é isso? Então, não era o caso, vamos dizer aqui, o exemplo clássico, a sauna gay, cheia de gays machões, um sujeito fortão peludo, que ele quer outro igual a ele, fortão peludo. De repente entra um traveco lá com 2 peitão. Eles reclamaram, falaram, isso é nojento. Está entendendo? Agora, e se um de nós, assim, um heterossexual que está pensando em mulher, etc, etc, vê 2 machão peludos se esfregando, o que você vai dizer? É nojento. É nojento porque contraria o meu desejo. Mas essa expressão da repugnância está proibida. Está entendendo? Então você tem que agir como se você
transar com a Sharon Stone fosse a mesma coisa que você transar com o Luiz Motta. Você está entendendo? Há apenas a diferença de desejos sem a repugnância respectiva. Eu falei, mas isso aí é uma impossibilidade psicológica. Não é possível isto. Agora, e se essa impossibilidade psicológica vira lei? Botou todo mundo no hospício instantaneamente. Quer dizer, vamos dizer, é o desejo sem a repugnância do contrário. Entendeu? Agora, os grupos privilegiados, eles continuam tendo direito não só ao desejo, mas também à repugnância. Né? Porque nenhum desses gays foi acusado de discriminar. Você está discriminando os coitados dos travecos. Né? Você pegar um traveco e exigir que ele se comporte como macho, ele não sente repugnância? Ele pode dizer isso, mas nós não podemos dizer o contrário. Olá. Então você vê que isso não é uma questão sexual, é uma questão, vamos dizer, da própria estrutura lógica que fundamenta o edifício jurídico. Você vai quebrar tudo. Diga. Essas proibições, falam assim, elas esbarram numa impossibilidade psicológica. Né? Sim. Mas o problema é só porque elas são ineficazes, quer dizer, todo mundo vai acabar tendo as suas repugnâncias, ou essa proibição ela pode desprogramar mesmo alguém? Eu não sei o que, eu acho que desprogramar, porque o que vai acontecer? Eu sou incapaz de prever o que vai acontecer. Porque isso parece reativar aquele mecanismo da estimulação contraditória. Eu vou contar uma coisa para vocês. Isso aí, eu tenho um parente meu que estava no exército e o sargento não gostava dele. Então o sargento chegava para ele e falava, levanta o pé direito. Ele levantava. Agora levanta o esquerdo. Ele levantava. Mas eu não mandei baixar o direito. O que pode acontecer? É a paralisia completa. Você não sabe o que fazer. Está destruído. Né? Essas leis são assim. A estrutura delas é essa. Está entendendo? Quer dizer, o negro que se levanta contra esses movimentos em nome da sua moral, ele está fora, mas esse é o problema não, o problema moral é muito pior do que isso. É a destruição completa da sua humanidade, da sua consciência. E como é que vai ser isso daqui a um tempo? Eu não sei, eu sei que você vai fazer hordas de idiotas da noite para o dia. Isso é só um exemplo, existem milhares de outros circulando por aí. Então, quando acontecem essas coisas, é que você vê que o princípio da ordem sumiu. E o legislador, o cara que inventou isto, eu não sei se a mente dele está em desordem, e ele está apenas exteriorizando a sua desordem, ou se ele está em perfeita ordem, ele só quer destruir você. Ou seja, o que está para vir por aí no mundo são coisas de uma gravidade inimaginável. Se você começa, por exemplo, a votar direitos dos animais, direitos das plantas, direitos das pedras, o que aconteceu com a noção de direito? Sumiu, você a dissolveu. Porque, vamos dizer, um elemento fundamental do direito é a bilateralidade. Aqui, vamos dizer, ao direito de um corresponde o dever do outro. Mas que dever nós podemos imputar nas galinhas? Ou aos cetáceos? Não, então como é que eles podem ser titulares de direitos?
Quer dizer, que levou alguns milênios para a humanidade conseguir entender mais ou menos a estrutura do direito. Então, agora, de repente, vai apagar tudo. Ou o problema da democracia que eu estava falando antes. Mas o número de pessoas que tem no mundo que acha que o grande negócio é ampliar a democracia. Eles vão acabar com a democracia muito rapidamente. E se não existia um certo número de pessoas qualificadas para explicar para as pessoas que não é assim, elas vão fazer exatamente isso. E como é que vai ser resolvido esse negócio? É muito simples, eles fazem toda essa bagunça, e daí vem o Islã, toma conta de tudo, manda todo mundo calar a boca e corta a cabeça de quem não concordar. Porque o Islã é uma ordem. O Islã não é revolucionário, ele é um princípio de ordem. Só que vai ser o único princípio de ordem que vai sobrar. Por quê? Porque ele não pode ser discutido. E você colocar tudo em discussão, você elimina a possibilidade da discussão. Só pode haver discussão se existe um fundamento. O fundamento, por sua vez, não é objeto de discussão. Quer dizer, se você perde, vamos dizer, esses 3 ou 4 princípios que fundamentam tudo, então, bom, não há mais discussão, existe apenas a gritaria. E a gritaria vai ser a lei do mais forte. Então, quer dizer, a sua democracia vai ser isso, vai ser a lei do mais forte. Quem é o mais forte? Bom, o mais forte é aquele que tiver mais militantes, mais unidos, menos dispostos a discutir. Isso aí é o Islã. É por isso que a Europa está islamizando rapidamente, porque ela não consegue mais um princípio de ordem interna, então vem uma ordem de fora. Que vem, eu mesmo conheci um sheik islâmico lá em São Paulo, dizia: o Islã entra com uma autoridade avassaladora. Eu, claro que é avassaladora, todas as outras autoridades sumiram, só sobrou vocês no pedaço. Por quê? Porque eles não aceitam discussão em torno de seus princípios. Tentou discutir, eles já cortam a sua cabeça. Então é fácil você manter uma ordem assim. A ordem ocidental é muito mais complexa. E por isso mesmo ela é mais fácil de destruir. Então está aí um bom motivo para você estudar filosofia. Você vai prestar esse serviço público. Vai restaurar o senso da ordem. Se não conseguir restaurar na sociedade, eu digo, bom, pelo menos você restaura com um certo número de pessoas e o princípio não se perde, ele continua se transmitindo. De maneira que mesmo que vira uma bagunça, você tem os elementos de reconstrução aí, a qualquer momento. Está entendendo? E acho que isso é uma boa justificativa para você estudar esse negócio. Não é o tema da aula, foi só um exemplo. Mas sobre essa ideia dos bichos terem direitos à vida em si, acho que a ideia não é bem essa. A ideia seria: eu tenho direito que aquela árvore viva, porque se ela morrer, em grande escala pode acontecer, eu posso morrer. Então eu tenho direito que ela viva e você o dever de não matá-la. Bom, mas isso aí é um loop lógico, né? Quer dizer, você vai tentar transformar os direitos dos animais num direito humano indireto. Isso. É isso. E bom, mas isso aí significa o seguinte: você está supondo que você tem o controle da quantidade de comida disponível. Quem tiver o controle da quantidade de comida disponível já mandou no mundo. Ele não precisa ver direito nenhum, porque ele vai mandar em tudo. Esse negócio ecológico, em grande parte, é isso. Quer dizer, tem uma administração que tem autoridade sobre o conjunto do existente. E que determina todos os usos legítimos e ilegítimos do que quer que seja, das baleias até o papel higiênico. E nós estamos entrando exatamente nisto. Isso é evidentemente loucura, e isso vai se liquidar a si mesmo. É certo? Isso é o tal do governo mundial. Bom, o governo mundial não dura 3 meses.
Ele destrói tudo e depois vem um Islã e toma conta de tudo. É incrível que você pegar, quer dizer, essas pessoas que estão mais ou menos tentando dirigir o fluxo das coisas para chegar no governo mundial. No fundo, eles estão terrivelmente fracos. Perante o Islã, eles não podem nada. E note bem, o Islã, ele é, na sua autodefinição, ele é um Estado mundial. Desde a origem. Ele não é uma religião. No sentido, vamos dizer, no sentido moderno, uma religião é um conjunto de crenças que você pode adotar livremente ou abandonar livremente, desde que você, dentro do Estado leigo, se comporte direitinho com relação aos outros cidadãos. Isso aí pode se aplicar ao budismo, pode se aplicar ao protestantismo, ao catolicismo, mas ao Islã não pode. O Islã é um Estado. A noção, o equivalente da que seria a palavra religião em árabe é din, mas din quer dizer uma lei universal que todo mundo é obrigado a cumprir. Não é uma religião. Religião é uma coisa, na definição moderna, é uma coisa da vida privada. No Islã não existe isso. E no próprio Corão está escrito, vamos dizer, que toda e qualquer legislação, né, toda qualquer nação que seja regida por uma lei não islâmica, ela está na ilegalidade. É como o Império Mongol. Existe aqui o Império Mongol e existe as nações rebeldes. São provisoriamente rebeldes, destinadas a ser reconduzidas à ordem mais dia menos dia. O Islã fez a mesma coisa. Quer dizer, as outras nações existem de fato, mas não de direito perante o Islã. Então, quer dizer, só não tomará conta de tudo se não puder. Agora, quem vai lhe oferecer resistência? O movimento gay? Daqui a pouco você vai ter um congresso totalmente ocupado por membros do movimento gay, movimento feminista, né, movimento black, etc. Essa besteirada toda. Né? Quer dizer, para isso ser invadido por meia dúzia de ayatollah e cortar a cabeça de todo mundo é facílimo. Mas aconteceu outro dia num país da Europa, porque os caras estavam, o movimento gay estava fazendo uma bagunça qualquer, entrou um monte de muçulmanos, bateu em todo mundo, mandou para casa. Esse é o resumo da história do mundo pelos próximos anos. Quer dizer que se aqui a gente não mandar esse pessoal calar a boca, vai vir os muçulmanos, vai mandar eles calar a boca. Muitas dessas noções que eu estou dando para vocês aqui, elas já se tornaram, vamos dizer, para grande parte da intelectualidade, absolutamente incompreensíveis. Os caras não sabem do que eu estou falando. Não só não sabem, como existe um impedimento estrutural, eles nunca vão entender. E são essas pessoas, vamos dizer, que estão, de certo modo, orientando a opinião pública, determinando o que vai ser a vida social, política, jurídica, amanhã depois. Então tá aí, por exemplo, isso aí é um apelo moral fortíssimo, nós temos um dever a cumprir, pô. Né? Não é com relação ao Brasil, né? Aqui os caras precisam disso tanto quanto no Brasil. Né? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Na Europa precisam disso desesperadamente. Que o regime era assim, autoritário, tudo, mas no alcance assim, não, vamos dizer, todo muçulmano tem obrigação de lutar para que o Islã se mundialize e coma todas as outras religiões. Isso não quer dizer que vai extingui-las, tá certo?
mas elas são assimiladas, elas se tornam, como diz, um gueto. Porque, vamos dizer, uns 20 anos atrás, né, eu olhei no Inglaterra um ano e meio, sempre, nossa, o pessoal está se fantasiando, né? Carnaval, né? Aí eu falei, nossa, mas está se fantasiando. Era assim, os turbantes, né? Os homens com os turbantes e aquelas mulheres. Agora eles são os donos do pedaço. Então, Você que está fantasiado. Hã? Você que está fantasiada. Eu vejo isso. Então, mas não entendi, entendeu? Uma hora eu não entendi. Ora, o herdeiro do trono da Inglaterra é muçulmano. É, isso falou. Isso eu ouvi numa das Não aulas. tem escapatória. Quer dizer, ou vão cortar a cabeça, os ingleses já cortaram a cabeça do rei, ele não pode cortar de outro também. Mas como é que se enquadra nisso, no sistema de glamorização daquele período de presença muçulmana na Ibéria, que ela é apresentada como fala, isso aqui é uma glória da tolerância, desde como os muçulmanos deixavam os cristãos sendo cristãos, os judeus serem judeus, né? O cristianismo tinha que aprender com o Islã a ser tolerante. Não, isso aí vamos dizer, é o Titus Burckhardt, a civilização hispano-árabe, né? Ele que apresenta a coisa assim, aqueles valores todos existiam. Tá certo? Só que se você escrever a história de qualquer civilização baseada apenas nos valores universais que ela veicula, vai ficar sempre maravilhoso. Então você apaga, né, a parte ruim e baixa, fica lindo. Mas os cristãos e os judeus não tinham uma vida razoável dentro dessa civilização hispano-árabe lá? Bom, quantos viraram escravos? Quantos foram mandados para o país árabe para ser serviço de escravo? Quantos foram capados? Apaga isso e fica tudo lindo. Quantos igrejas geraram mesquitas? Quantos foram mortos para criar isso aí? O Titus Burckhardt, nesse livro, que é um livro maravilhoso, ele não está falando de nada disso, ele está falando só da história cultural vista do ponto de vista simbólico e espiritual. Mas você pode fazer uma coisa dessa de qualquer civilização. Você pega lá ele pega a religião dos índios Apache, vai? Pega só os valores espirituais, fica maravilhoso. Quer dizer, qualquer civilização, qualquer cultura, ela implica alguns valores universais, evidentemente. Nenhuma civilização pode florescer só na base da porcaria. Então esses valores, eles existem. Mas é o famoso negócio do livro do Syed Hossein Nasr, Ideals and Realities of Islam, onde ele só fala nos ideais do Islã, maravilhosos ideais do Islã, comparados com as deprimentes realidades do Ocidente. Depois vamos fazer o contrário, nós pegamos ideais maravilhosos do Ocidente, comparamos com as realidades deprimentes do mundo islâmico, vai dar na mesma. Se você pega o livro do Schuon, Comprendre l'Islam, é só maravilha, é maravilha, maravilha. Você vai dizer, bom, agora vamos ver o substrato material no qual isso se baseia. Fica feio, é? Quer dizer, são visões idealizadas que não são falsas. Agora, uma coisa é certa, não houve jamais uma civilização que tivesse um sentido autocrítico como a civilização do Ocidente tem. Tá certo? A civilização do Ocidente é contra você idealizar, você sempre vai ter que contar as duas coisas ao mesmo tempo. Isso em parte por causa da tradição da confissão cristã. É isso? Mas acontece que, na mesma medida, o Ocidente se recusa a ver os males dos outros. É proibido. Quantas pessoas sabem que antes de o primeiro português escravizar o primeiro africano, já tinha africanos escravizando europeu fazia 8 séculos? Né? Quando chegam esses negros dizendo, vocês têm que nos pagar indenização, eles dizem, não, você tem que pagar para mim primeiro. Quem responde isso? Ninguém. Então, quer dizer, você criou uma civilização, você está criada aqui uma civilização que ela aceita
as acusações que vêm dos seus inimigos sem jamais devolver. Então é autodestrutivo, evidentemente. E ao mesmo tempo está sempre idealizando. Você pega esses filmes de Hollywood, né, onde aparece o índio é sempre sábio, né, sempre o iniciado, e os brancos são sempre os idiotas. Né? Hoje em dia, se você parar, o próprio gay, né, esse papel, ele é sempre um conselheiro, é a pessoa com algum problema, especialmente, acho que tem algum gay que vai saber a solução do problema do cara, papel clinical, eu acho. Pois é. Quando em São Paulo, eu estudava na academia lá de Tai Chi, né, então, e o professor lá tinha muito amigo índio, né? Eu achei de índio na academia, né? Ele tinha adotado uma indiazinha, tá? E um dia estava lá, como é que chama aqui? É um cacique famoso no Brasil. É? Juruno. Não era o Juruno. Era o outro, o amigo dele. É? Não era. Também não era Raoni. Puta, agora esqueci. Mas era um índio, não, um cara doido, né? E daí estava lá assistindo aula Tai Chi, né? Daí o professor Michel Weber era um judeu francês, né? Ensinando negócio chinês. E explicando, tem um negócio de uma energia que saia da mão, da palma da mão, uma coisa assim, né? Passam uns anos, né? E a gente assiste um documentário sobre os índios daquela tribo e está lá o índio cacique explicando, né, a luta uca-uca, né? Onde a energia sai da mão. Cultura indígena. E aqueles índios eram um bando de ignorantes que ia lá aprender com o Michel, pô. Né? E os índios ficavam doentes, né? Onde é que eles iam? Ir lá no Michel. O João ele tinha um problema no torcicolo, que voltava, o Michel tudo lá consertava ele. Isso é interessante, porque teve uma época que eu estudei bastante sobre os índios, na época eu estava interessado nessa coisa, e eu via que tem alguns livros que falam ali de espiritualidade indígena brasileira e tal, mas eu explico isso aqui não tem nada de indígena, isso aqui eu já vi ali, eu fazia da China, eu já vi isso aqui em livros judaicos. O cara, você vê que era um índio que tinha vindo estudar, né, em alguma universidade, teve contato com esse... Claro, levou para lá. Tive um parente meu que era meio esquizofrênico, e ele só ficava bom quando ele ia lá para o Mato Grosso, ficar no meio dos índios. Lá ele era normal. Vinha para a cidade, dava uns impulsos assassinos nele. Então ele acabou achando que era melhor ficar por lá. Um dia ele estava doente, ele levaram no pajé, né? O pajé examinou ele e falou: isso aqui é doença de branco, você tem que ir no INPS. Então, já que nós entramos nessa fase de civilização autodestrutiva, a gente tem que pensar, mas qual é o próximo capítulo? O que vem em seguida? O que pode acontecer? Né? Quer dizer, hoje em dia eu me permito fazer umas análises de grande escala, de ver para onde as coisas podem ir. Mas a gente precisa de toda essa retaguarda para poder fazer esse tipo de análise. E não é seguro que você vai acertar. O Tolstói achava que isso era inevitável. Né? Ele dizia que qualquer civilização cristã está fadada a se autodestruir porque o cristão tem uma ordem de não reagir. Então, ele inclusive, era anarquista por causa disso. Ele falava que o desejo de poder ele é contrário ao cristianismo. Mas isso vamos dizer, é uma visão, é o cristianismo dele, que era um cristianismo meio budista. Ele achava que todo mundo era que nem ele. Porque o cristianismo da Idade Média tem um cavaleiro símbolo. Quer dizer, esse é um pouco, vamos dizer, o cristianismo burguês, né, do século XIX, que já entra nesse negócio de sociedade protetora dos animais, né, a Liga da Temperança, que a pessoa não pode beber, não pode fumar, entra com esse negócio todo, que é uma frescura vitoriana, evidentemente. Né? E que isso aí pegou no Tolstói. Tolstói lia toda essa porcariada esotérica que vem da Inglaterra, acreditava essa bobagem toda. O pessoal contribuiu para transformar o cristianismo numa palhaçada. Que vamos dizer, são heresias, né? A maior parte da pessoa conhece o cristianismo pelas suas versões heréticas.
A força coordenadora do Islã, que tem fora sobre a Europa, Ocidente, ela restaura a ordem, mas ela não restaura essa concepção cosmológica de impérios. Não, a concepção do Islã não é cosmológica. Ele é uma ordem no mesmo sentido que, quer dizer, a igreja medieval é uma ordem. A coisa dele é a mesma, você tem o Deus transcendente e tem um indivíduo, né? Só que o indivíduo é um indivíduo privilegiado, que é o profeta, que é o modelo de todos os seres humanos, e todos têm a obrigação de viver no estilo dele, né? Tanto moralmente quanto até fisicamente. Você é obrigado a imitar a maneira que ele se vestia, a maneira que ele comia, a maneira que ele falava. Isso aí tem, vamos dizer, tem um manual de instruções que não acaba nunca mais. Quer dizer, o número de normas islâmicas baseadas no modelo do profeta, parece que são 40 mil regras. Você nunca termina de aprender. Quer dizer, eu também não deixo muito espaço para você pensar, porque sempre tem mais uma coisinha, mais outra, mais outra. Quer dizer, o Islã é um sistema totalitário mesmo. Totalitário mais do que o comunismo, porque ele abrange cada aspecto da vida. Quer dizer, teoricamente tem só 5 leis que você tem que cumprir, são 5 pilares. Tá bom, você já aprendeu 5 pilares? Bom, então agora tem mais um negócio, depois tem mais outro, depois tem mais outro, depois tem mais outro, e nunca acaba. Mas assim, o comunismo dá a impressão de ser uma coisa, uma força exterior. Isso aí você projeta. Claro, tem que introjetar até o fundo. É alto, então não tem. Eu me autoconvenço e ninguém me tira isso. Né? Veja, as pessoas não sabem falar fora disso. Então, se a pessoa fala, ela corta a cabeça, então esse aí não falou. Não, mas não é que ele. Não, as pessoas não sabem falar fora disso. É difícil você sair desse mundo imaginário, você não sai. Mesmo que você não goste, se você pegar, por exemplo. Morre também. Corta a minha cabeça. Sim, mas você não precisa sair disso para te cortar na cabeça. Basta você infringir uma coisinha. Mas o cara que infringiu e que teve a cabeça cortada, ele é tão muçulmano quanto o outro. Não consegue sair de dentro disso. Uma vez eu mostrei isso para você. Eu dei umas aulas uma vez e acho que perdi isso aí. Que eu falava que depois eu fiz uma nota no livro Jardim das Aflições. Que eu falava a ciência do ateísmo comparado. Quer dizer, ateísmo não é a mesma coisa em todo lugar. Quer dizer, conforme a religião da qual o sujeito emerge, o ateísmo dele toma uma forma diferente. Tá certo? Então, vamos dizer, por exemplo, o ateísmo judaico sempre toma, vamos dizer, a forma da rebelião, da revolução. Tá certo? Quer dizer, revolta contra o pai. Não é isso? E assim por diante. No Islã, o Islã se entende como uma comunidade, um círculo. Como se fosse uma ameba gigantesca que absorveu todo mundo. Quando o nego sai disso, ele tem a impressão de que ele é um átomo solto no infinito. E daí eu demonstrava isso, por exemplo, com as imagens do livro do Salman Rushdie, que tem muita coisa de boiar solto no infinito. Entendeu? Eu digo, é assim que o muçulmano se sente quando ele abandona a comunidade, chama Umma, que vem da mesma raiz de mãe. Né? Então ele desligou, cortou o cordão umbilical com a Umma, então ele está solto no espaço. Né? Então, é difícil você encontrar um ateu ex-muçulmano. Porque, em primeiro lugar, se você sair do Islã, é crime, você não pode sair. Né? Então o sujeito mente, ele faz de conta que ainda está lá. Mas não é que ele faz de conta, veja que coisa. Se o sujeito pratica o Islã por hipocrisia, isso é considerado aceitável dentro do Islã. É a norma do Maomé, profeta. Os hipócritas são nossos amigos, não são nossos inimigos. Então, se você está fingindo que pratica, você é tão muçulmano quanto o outro. Mesmo não sabendo que você está fingindo, isso não importa. Porque o segredo da tua alma é entre você e Deus, mas não vamos saber. Então,
Se você cumpre exteriormente, para nós está ótimo. Então, ele não saiu efetivamente. Mas, para ele sair, ele tem que sair atirando. Para sair atirando, ele pode morrer, ou ficar ameaçado, como Salman Rushdie. Ou então ele tem que correr para dentro de uma outra comunidade e ver se ela o protege contra a agressão islâmica. É um problema. Entendeu? Então, quer dizer, o Fritz Wolfson, ele diz o seguinte: você mudar de religião é como mudar de planeta. Isso não é verdade em geral, mas com relação ao muçulmano é. O muçulmano que abandonou o Islã, ele mudou de planeta, ele está na estratosfera. Né? Então por aí você vê a força absorvente que tem aquela coisa. Você não consegue ficar contra. Como diz, nada que você faça é contra, está sempre dentro. Porque você está fazendo contra aquilo, mas contra aquilo está fazendo, ó, vamos dizer, do lado direito e do lado esquerdo. Mas... Quer dizer que se você saiu, você existe somente de fato, mas não de direito. Quer dizer, na verdade você não existe. Você já é um cadáver em potencial. Mesmo que não te matem, né? Você vai ficar tão isolado, tão impotente que... Agora, você vê, o Salman Rushdie, por ser um sujeito ilustre, né? Então o governo inglês deu lá uma proteção para ele, tem um cara da Scotland Yard que fica lá, mas eles vão poder fazer, vamos supor que tenha 20 mil, né, ex-muçulmanos na Inglaterra, dançou. Ele se converteu lá no religião? Não, ele é ateu. Quer dizer, eu estou falando, é o caso do ateu. Agora, tem cara que passa para dizer, o cristianismo, e daí ele tem, a partir dali ele tem um meio de combate. Entendeu? Mas mesmo assim a pele você arriscou, quer dizer, não está solto mais. Né? Você pegou uma outra identidade, mas você vai ter que passar a vida brigando. Eles vão querer te pegar, mais dia menos dia. Por exemplo, se dentro de um país que não é islâmico, os muçulmanos matam o sujeito porque ele saiu do Islã, eles vão ser condenados à cadeia. Então eles não podem fazer isso toda hora, entendeu? Mas de vez em quando, escondido, pode fazer. E aí assim, a obrigação islâmica deles é fazer. Eles são temporariamente dispensados desta obrigação porque eles são muçulmanos que estão vivendo entre os infiéis. Então o muçulmano que vive entre os infiéis, ele é autorizado até a negar da boca para fora a sua religião, dizer que ele é outra coisa. Então o que acontece? Você tem um monte de negro que está em religião católica, protestante, está na maçonaria, está não sei o que, e é muçulmano. Em segredo. É? Como é? Se candidatando a presidente dos Estados Unidos. Isso tem mesmo. E, vamos dizer, por trás de muito desse movimento de religiões comparadas, é sempre o dedo islâmico que está ali. Quer dizer, você tem, vamos dizer, várias religiões, mas sob coordenação islâmica. Então, é de fato uma força avassaladora. E daqui a pouco vai ser o único princípio de ordem que resta no mundo. Então você não vai ter nem autoridade para você dizer não. Não quero isso. E até a igreja vai ter que ceder. Vai se conformar em ser, vamos dizer, uma sub-religião, um gueto cristão submetido à lei islâmica. Como são os cristãos, por exemplo, no Irã, ou na Arábia Saudita. Não, na Arábia Saudita nem tem. Mas no Irã tem. Que vive, vamos dizer, você está lá isolado, você não tem o direito de você expor a sua religião em público, você tem que ser, se for rezar a missa, você tem que rezar em segredo, ninguém pode nem ouvir. Né? De certo modo, você tem o seu direito, você segue a religião que você quiser, mas não pode ser em público. Se você distribuir, dá uma Bíblia para alguém, os caras te põem na cadeia. Então, quer dizer, é uma comunidade destinada a ir definhando, porque ela não pode se expandir. Porque são os próprios vizinhos que te... Claro.
Agora, você vê, esse pessoal todo que está aí com o movimento gay, feminismo, não sei o que, bom, eles estão destruindo o tipo de sociedade que garante os direitos deles. Né? Através da ideia do que? De você expandir a democracia. Eu digo, mas a democracia só subsiste se ela não expandir, se ela for limitada. Então você vai conseguir fazer, você quer casamento gay, você quer não sei o quê, você quer lei anti-homofóbica, vai ter tudo. No dia seguinte chega o Zé lá e corta sua cabeça. É esse que é a perspectiva. Não precisa se assustar com a imoralidade no mundo. As pessoas ficam, mas isso aí vai ser uma putaria. Não vai, não. Vai ser pior. Não tem gay inteligente? Gay inteligente? É. Aí é uma coisa que não combina. Olha, é até possível. Tá certo? Mas desde que ele entenda a realidade da sua situação. Se existe, vamos dizer, se ele é seduzido pelo meio, para ter uma visão totalmente ilusória, tá certo? Ele já emburreceu na mesma hora. É o que eu viu, né? O que fala que por as preferências sexuais dele, que é direito, deveria. Se o sujeito é gay e quer ser normal, e quer dizer que aquilo é normal, já está fora da realidade. Não, ele, vamos dizer, você é anormal e tem todo o direito de ser anormal, porque ninguém é totalmente normal, cada um é louco numa coisa, você é isso. Não é isso? Cada um de nós tem nossa loucura, a sua é essa. Eu não acho que é normal ser como eu. Você entra na minha casa e vê a bagunça que é, você vê se é normal aqui. Claro que não. Agora eu gosto. Né? Às vezes a Roxana, eu vou dormir, ela fala, mas esse quarto aqui tá uma bagunça, não sei como você tolera. Eu falo, não, eu acho aconchegante. Como diz o Silvio, é a organização alternativa. Para mim tá bom. Se tem a ordem humana, a ordem humana tem amor ao próximo, tem bondade, tem tudo, para mim tá bom. Agora, se a casa estiver de cabeça para baixo, não ligo, não. Quer dizer, essa ordem, assim, vamos dizer, cinematográfica já é uma imposição, né? Não, se der para ter a ordem física, também é melhor.